Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem nessa semana que se inicia, nossa primeira aula da semana de língua portuguesa. Então, abra um livro positivo nas páginas 32 e 33. Deixem aberto o livro nas duas páginas. Na nossa última aula de língua portuguesa, nós paramos nessa página aqui, nesse quadrinho onde eu expliquei para vocês o que é a sílaba tônica e apareceu essas três classificações aqui, apareceram essas três classificações. Então, hoje, nós vamos relembrar o que é uma sílaba tônica e vamos entender melhor essa classificação que aparece no livro de vocês. Então, vamos lá, tem uma apresentaçãozinha aqui sobre sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela pronunciada com mais força na palavra. Até coloquei aqui a imagem de alguém forte. Então, aquela sílaba que que é pronunciada, que fica com o som mais forte dentro da palavra, é chamada de sílaba tônica. Então, vejam, três exemplos de sílaba tônica. Borboleta. Na palavra borboleta, a sílaba mais forte é a sílaba lê. Então, ela é a sílaba tônica da palavra borboleta. Mágico. Na palavra mágico, a sílaba tônica é o má. E quando a sílaba é acentuada, é mais fácil identificar qual é a sílaba tônica, porque o acento traz mais força à entonação da sílaba. É como se os acentos deixassem a sílaba mais forte. Então, sempre que dentro de uma palavra uma das sílabas tiver acento, ela será considerada a sílaba tônica. Vejam, relógio. No caso da palavra relógio, o ló é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica da palavra. E como nós classificamos de acordo com esses acentos ou com a sílaba tônica? Vejam, crianças. As palavras elas são divididas em sílabas e a posição das sílabas nós consideramos assim. Por exemplo, dentro da palavra jacaré, o ré é a última sílaba, o K é a penúltima sílaba e o já é a antepenúltima sílaba. Então, última, penúltima, antepenúltima. A gente lê de trás para frente, tá? No caso da palavra jacaré, o ré é a sílaba tônica, tá até destacada na cor vermelha. Ré é a última sílaba. Então, quando a última sílaba da palavra for a sílaba tônica, nós classificamos essa palavra como oxítona, tá? Paroxítonas. As paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba tônica. Então, vejam, coruja. A sílaba mais forte da palavra coruja é uru. No nosso posicionamento, uru é a penúltima sílaba. Então, quando a sílaba tônica for a penúltima, nós classificamos como paroxítona. Mas e quando a sílaba tônica for a antepenúltima? Aqui vemos a palavra abóbora. Abóbora. Então, última, penúltima, o bó é a antepenúltima sílaba e é a sílaba tônica. Portanto, quando a sílaba tônica for a antepenúltima, nós devemos classificar como proparoxítona. E tem uma regrinha para facilitar a vida. No caso das proparoxítonas, todas as antepenúltimas sílabas tônicas têm acento, tá? Muito bem, a apresentação terminou. Então, vamos voltar para o nosso livro. E agora sim, vou colocar no modo tela cheia. E vamos juntos fazer, então, a página 33, tá? É o exercício 3 na página 33. Classifique as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Primeira coisa que vocês devem fazer aqui. Antes de classificar,
uma dica que eu vou dar para vocês é pintar a sílaba tônica de todas as palavras. Então, por exemplo, indígena, a sílaba tônica é o di, porque tem acento, a gente já sabe. Então, pintem o di. Vejam em que posição a sílaba di está dentro da palavra, lembrando que temos última, penúltima, antepenúltima. Consultem aqui a tabelinha. Então, por exemplo, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é classificada como proparoxítona. Vão fazendo assim, tá bom? Olha lá. Revista. Já dei uma dica da sílaba tônica. Pintem, vejam a posição e classifiquem. Viagem. Olha quem se destaca. Viagem. Índios. Vejam que tem acento. E a palavra índios, índios, tá? Para não restar dúvida como vocês vão considerar última e penúltima. Deverá e brinquedos. Então, pintem as sílabas tônicas de todas elas, vejam a posição, se é a última, penúltima ou a antepenúltima, consultem na tabelinha e classifiquem, ok? Pode pintar todas as sílabas tônicas de uma cor só, ou podem pintar cada sílaba tônica com uma cor diferente. Acentuação das monossílabas. Então, lembrando, monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. Vocês já aprenderam isso com a professora, que nós podemos classificar a palavra de acordo com o número de sílabas. Então, por exemplo, as palavras que têm apenas uma sílaba são classificadas como monossílabas. As palavras que têm duas sílabas são classificadas como dissílaba. Palavras compostas por três sílabas são classificadas como trissílaba. E palavras com 4 ou mais sílabas são classificadas como polissílaba. Vamos olhar então a frase. O jogo foi criado por índios brasileiros. O é uma palavra monossílaba. Jogo tem duas sílabas, então ela é uma palavra dissílaba. Criado. Criado tem 3 sílabas, portanto, ela é uma palavra trissílaba. Brasileiros, brasileiros, 4 sílabas, então classificamos como polissílaba. As monossílabas tônicas, palavras formadas por uma sílaba apenas e pronunciadas com intensidade na frase, são acentuadas quando terminam em a ou as, e ou es e o ou os. Então vejam os exemplos. Chá, paz. Então, se a palavra monossílaba terminar com a, e ou o, ela deve receber um exemplo, um acento, desculpa. Então, monossílabas que terminam em e ou es ganham acento. Por exemplo, pés, ré, mês, que ganham um acento circunflexo. E monossílabas terminadas em o ou os, dó, nós, ok? Então, se a monossílaba terminar com a, com e ou com o, ela ganha um acento. Ou é o acento agudo ou o circunflexo, tá? Vai depender do som da vogal. 4. Escreva mais uma palavra monossílaba terminada em A. Pensem em outra monossílaba que termine com A e escrevam aqui, não esqueçam o acento. Uma monossílaba terminada com e uma com O. 5. Acentue as palavras a seguir quando necessário. Vai ter que lembrar da regrinha. Se terminar em A, E ou O, ganha acento. Bem, boi, bom, chá. Então, o que vocês têm que olhar nesse exercício aqui? A última sílaba de cada palavra. Se a última sílaba for a, e ou o, deverá receber um acento. Vejam, chá termina com a, então ganha um acento. Crê, fé, luz, mal, mês, nós, oi, pá, pé, pôs, rei, ré, sou, mim, pó e vê. Mais uma vez, lembrando,
Vejam sempre a última sílaba. Se for a, e ou o, ganha um acento. O acento agudo, que dá o som, por exemplo, de ré, e o acento circunflexo, que dá um som fechado, como na palavra mês. Então, tem que também usar o acento adequado. Agora, página 34. Vamos brincar? Divisão silábica. O que é? Recorte as figuras do fim da página e leia as dicas a seguir para descobrir o que colar em cada quadradinho. Depois, escreva o nome da figura. Temos 4 dicas e aqui embaixo temos 4 imagens. Destaquem as imagens e vocês deverão colar de acordo com as dicas. Por exemplo, sou vermelha, saborosa, polissílaba e paroxítona. Quem sou eu? Pensem nas 2 dicas. Além de vermelha e saborosa, temos aqui uma dica polissílaba, ou seja, 4 sílabas, e paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. Então, quem sou eu? Colhem e escrevam o nome dessa embaixo da palavra. Posso ser grande ou pequena, com frutos e flores. Sou trissílaba e proparoxítona. Quem sou eu? Descubram, colhem e escrevam o nome. Posso ser branco, integral ou doce. Sou monossílabo tônico. Quem sou eu? Sou gelado, trissílabo e oxítono. Quem sou eu? Então, por hoje, nós vamos até aqui nessa aula, ok, crianças? E nos encontramos na nossa próxima videoaula. Um beijo e até a próxima!